Não sei se já aconteceu com você, mas sabe aquele momento que você entra em determinada loja só para olhar e muitas vezes no seu íntimo você pensa que não vai comprar. E aí vem um vendedor todo educado, né? Todo atencioso, te mostra os produtos e a hora que você percebe, você está desejando aquele produto e a hora que você menos presta atenção, você está saindo com ele na sacolinha para levar para casa. Então, o que aconteceu ali? Você teve um processo de persuasão e influência que o vendedor foi muito hábil a trabalhar e conseguiu fazer com que você comprasse o produto. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje aqui, sobre persuasão e influência dentro do mercado imobiliário e como você, corretor ou gestor de stand, ou seja mesmo você cliente que quer tomar cuidado com as compras do produto, pode utilizar de técnicas ou avaliar as técnicas que estão sendo aplicadas de você para se defender ou para influenciar todo o processo de venda de um imóvel, se você assim trabalhar com vendas. Mas antes eu quero falar para você que dois pontos importantes que você precisa entender antes de entrar no tema específico de persuasão e influência. Primeiro, o que é persuasão? O que é persuasão e influência? A persuasão é a arte de convencer alguém a aceitar uma ideia através de uma argumentação verbal, de mensagens ou de sugestões que o vendedor vai fazer durante o processo de venda. Isso é muito importante você entender, porque se você absorver esse conhecimento que eu vou te passar aqui agora e de levar para dentro das suas ações diárias de venda, você tende a ter uma performance maior. Lembra que quando eu falei a arte, não estou falando de dom, que as pessoas às vezes chegam e falam assim, eu não tenho dom para poder fazer venda. Não é. A arte, ela é a junção de várias técnicas que passa a ser bela, ou seja, passa a ser uma arte, passa a ser contemplado porque você de uma forma estratégica estudou determinados mecanismos que podem influenciar a venda, criou uma ferramenta de venda ajustada ao seu perfil também e ao negócio que você vai estar fazendo e por isso você desenvolveu um plano bacana que eu estou chamando aqui da arte, né? Uma arte de excelência, de como levar o cliente do ponto A para o ponto B. O segundo ponto e mais importante, você precisa entender para quem você vai vender o produto, você precisa entender com quem você vai estar relacionando, você precisa entender essa pessoa, a gente chama essa pessoa de persona, alguns chamam de público-alvo. Existe uma diferença entre público-alvo e persona. A persona é um grupo muito específico de pessoa que define as características e comportamento daquele tipo de indivíduo. Então, quando você tem um público-alvo, você tem uma gama maior de pessoas, né? Você vai limitar isso por renda, então classe social, por renda e por tipo de busca de produto, né? Então, um cara que ele ganha de 10 a 30 mil, por exemplo, pode ser uma classe que você vai estar buscando, da classe B, e que normalmente são pessoas que estão procurando a segunda moradia, por exemplo. Então você vai estar fazendo um público-alvo. A persona já não, você vai pegar esse público-alvo, vai se aprofundar e vai entender qual o tipo de comportamento dessa pessoa, que escola o filho dela estuda, que lugares ela consome, que valores ela tem, por onde ela anda e o que ela faz. Então a persona ela é um pouco mais profunda, ou seja, ela é personalizada em cima da pessoa, da busca da pessoa, para que o seu approach, o seu método de venda fique mais ajustado a essa pessoa e por isso você tem uma capacidade maior de influenciar essa pessoa através de sugestões e técnicas de persuasão e influência para que ela adquira ou consuma determinado produto. E por que é importante você saber esse segundo ponto também? Porque senão, qual técnica você vai usar? Será que funciona para essa pessoa? Pode ser que não. Pode ser que se você não tiver uma clareza de quem está do outro lado, muitas das coisas que você vai estar utilizando não vão ter o efeito que você gostaria porque você não está ajustado conforme os comportamentos, cultura, classe social daquela pessoa e muitas vezes você vai oferecer um produto que não tem valor para ela. Quando eu falo valor, eu não estou falando de preço, tá? Então preço é uma questão monetária, quanto ela vai pagar, valor é o que ela está levando de percepção para casa, né? O que aquilo resolve na vida dela ao ponto dela realmente querer aquele produto, ou seja, valorizar aquele produto e por isso ela quer muito aquilo, não tem nada a ver com preço. Então vamos voltar ao primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é de persuasão. A gente falou que é persuasão, né? Que é essa capacidade argumentativa que eu chamei de arte, de influenciar a pessoa a aceitar uma determinada ideia. Então, a partir disso, você entendendo que você pode
pode fazer isso, você precisa se aprofundar. Eu gosto muito de sugerir que as pessoas estudem o que a gente chama de programação neurolinguística, que é a PNL, para que você selecione algumas técnicas que a gente tem dentro dos books de venda, para que você aplique e consiga fazer com que os seus clientes tenham mais tendenciamento a adquirir o que você está oferecendo. Eu separei aqui 5 pontos importantes que podem auxiliar você no processo de venda e principalmente influenciar muito o seu cliente a adquirir determinado produto. Então, assim, primeiro você deve lembrar que nós estamos lidando com pessoas. As pessoas, elas pensam, com base no que elas pensam, elas sentem, com base no que elas sentem, elas se emocionam e a partir da emoção, elas geram ações. E essas ações levam elas a terem os comportamentos que a gente vê por aí. Então, o que nós vamos fazer aqui é usar técnicas que vão fazer com que as pessoas pensem sobre elas, se emocionem e ajam em direção àquilo que você está apontando, que seria naturalmente a melhor escolha para ela. Agora, é importante também a gente salientar um item aqui que é muito crucial. Existe a persuasão e influência no contexto de você fazer com que a pessoa adquira um produto que vai trazer uma solução para ela. Existe a persuasão e influência no contexto negativo, que é a manipulação, que vai trazer um benefício somente para você que está assistindo o vídeo. Então, eu peço para que você leve com muita cautela essas técnicas para o seu dia a dia e avalie se o que você está oferecendo para o seu cliente, se ela tem um verdadeiro valor para ele ou se você está vendendo algo que no final das contas ele só vai encher o seu bolso de comissão ou de remuneração, porque é isso que você quer. Faça isso de forma que você tenha as duas coisas, seu cliente saia satisfeito e você também saia satisfeito porque foi bem pago para fazer esse processo de influência. Mas tente nunca oferecer para o seu cliente, não faça isso com frequência, não ofereça para o seu cliente produtos que não vão gerar valor para ele, porque lá na frente ele vai sentir que ele comprou algo que ele não precisava, sentir traído e naturalmente ele vai ficar com raiva de você, vai ficar com desgosto do processo e um cliente insatisfeito ele vale por 10, ou seja, ele vai multiplicar esse desgosto dele e vai gerar um impacto para você ou para sua marca. Então vamos começar aqui, são 5 gatilhos que eu separei aqui para estar te auxiliando. Então vamos falar do primeiro, que é reciprocidade. Reciprocidade é um dos gatilhos que é a ação de eu te dar algo, tá? Em função de eu estar te dando esse algo, você sente a necessidade de retribuir. Muitas vezes, talvez você não preste atenção, se você está no processo de compra, né, que você está sendo influenciado por um gatilho de reciprocidade. O simples fato de alguém te oferecer um cafezinho é uma ação que essa pessoa está dando o tempo dela e um determinado produto, seja um café ou não, para você. O seu sistema neurológico, né, os seus mecanismos mentais aí, eles vão estar já assimilando tudo isso que está acontecendo e começam a criar um estereotipo na outra pessoa, onde você subconscientemente vai começar a colocar aquela pessoa como uma pessoa confiável ou não, em função do que você está vendo, né? Então você tem toda aquela questão, por exemplo, da comunicação não verbal, que não é o caso que nós vamos falar aqui, que é você define a pessoa como ela é nos primeiros 5 segundos quando você vê ela, e aí você vai ter esse contexto da comunicação também, que é a comunicação que eu falo é a verbal, que é o que a pessoa está falando, o que ela está demonstrando ali para você estar simulando, que não é o caso que nós vamos estar falando aqui agora, que eu não estou falando especificamente desses 2 itens, mas tem esses outros mecanismos que eu quero colocar atrás disso, que talvez muitas dessas técnicas você já tenha ouvido, mas não falar desse ponto específico, como o caso da reciprocidade. O que é uma ação recíproca também? É o simples fato de eu estar te ouvindo. Quando eu estou ali aberto a te ouvir, eu estou sendo recíproco, eu estou dando o meu tempo para você, estou curioso por saber mais de você e naturalmente você vai querer retribuir porque eu estou aqui de ouvidos abertos, te escutando. Muitas das pessoas, principalmente no processo de venda, os vendedores não são habituados a escutar. Eles falam desembestadamente sobre o que eles querem com o contexto de influenciar. Tenta inverter isso um pouco. Começa a escutar mais o seu cliente como gesto de reciprocidade. Ali tem 2 movimentos que você está fazendo. Primeiro, que ele vai estar munindo você de muitas informações importantes que você pode usar durante o processo de venda, que vai falar mais sobre ele, sobre quem é essa pessoa que está lá. Inclusive, lá embaixo nós vamos falar mais um pouco sobre essa seleção dessas pessoas. Se ela estiver já dentro desse perfil de persona que você já definiu, vai ficar mais fácil de você aplicar as técnicas que você já desenhou para estar fazendo isso. Então, o processo recíproco, ele exige você doar seu tempo,
você servir a pessoa, você se colocar à disposição de doar para ela aquilo que ela às vezes nem sabia que precisava. E aí não é só no processo de venda, porque quem trabalha com venda sabe que a venda não começa só no stand de venda ou só na sua loja, o cliente está entrando ali. A venda ela começa num processo de entrega igual eu estou fazendo aqui. Estou dando meu tempo, estou dando conteúdo para você não está pagando nada para isso. Isso é um gesto de reciprocidade. Naturalmente, quanto mais contato a gente tiver, se eu te oferecer alguma coisa, no futuro você tende a me retribuir, porque você sente que está em débito comigo pelo tanto de informação que eu estou te dando. Isso é uma técnica de reciprocidade. Então não fica focado, se você é um vendedor de loja, por exemplo, não fica focado só em vender para aquele cara que está lá. Tente ter uma vida recíproca com pessoas potenciais a serem seu cliente, porque conforme você vai tratando isso, você vai começando a fortalecer a sua carteira de clientes e pela educação, pela gentileza, pela cordialidade, pela serventia que você tem nas pessoas, conforme o tempo vai passando, quando essas pessoas tiverem necessidade, elas vão lembrar de você pelo um contexto psicológico. Eu preciso retribuir o Cleberson. Ele é tão gentil, ele é tão educado e ele trabalha numa loja de sapato. Ou ele trabalha num stand de um produto imobiliário e eu estou pensando em investir. Vou dar oportunidade para ele me apresentar, porque ele sempre foi uma pessoa cortês, esteve ali sempre à disposição para me servir e dar apoio no que eu precisava. Entendeu? Então isso é o primeiro gatilho. Se você quer saber mais disso, então se aprofunde em técnicas de PNL e você vai perceber que dentro das técnicas de PNL, reciprocidade é um dos gatilhos mais importantes a ser utilizado e poucos usam. Item número 2, escassez. Você deve estar falando, lá vem ele com essa história de últimas unidades. Sabe que eu também achava isso quando eu estava iniciando na carreira dos imóveis. Principalmente com aquelas técnicas que eu pensava assim, não funciona, as últimas unidades, né? Não, se você não comprar agora, o desconto vai acabar. O problema é que a técnica de escassez, ela não é uma coisa racional. A gente até coloca no contexto racional, mas aprenda o seguinte, as pessoas quando elas desejam determinadas coisas, quando elas querem determinadas coisas, alguns gatilhos eles servem para antecipar esse desejo de consumo que já está implantado na pessoa. Então, quando você cria uma escassez, eu posso até justificar para mim mesmo que tipo, isso aqui, o cara tá fazendo isso, mas não vai acabar. Mas no meu subconsciente eu fico na dúvida, e se acabar? O problema é que nós, seres humanos, a gente tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então a gente fica com medo de perder acesso a determinado produto, de perder aquela oportunidade. Por quê? Porque lá atrás, nos primórdios, o medo, que é um dos principais gatilhos da sobrevivência, era o medo de morrer. Você ficava com medo entre arriscar eu pegar uma fruta amarela que está do outro lado e descer e ser comido por uma onça, ou esperar essa oportunidade para eu pegar em um determinado momento que eu tenho certeza que não vai ter uma onça no solo. E de lá para cá esse mecanismo vem sofrendo várias transformações e você é influenciado pelo medo. E a escassez está muito pautada no medo da perda. As pessoas não querem perder a oportunidade, não querem perder o negócio, então vai que aquilo é verdade. Então quando você, corretor ou vendedor de loja, cria a estratégia da escassez, se você acredita no que você está fazendo, não tenha dúvida, ela funciona sim. A ideia de últimas unidades, da tabela de preço vai virar, a ideia de que eu consegui a unidade única para você e pode ser que ela acabe amanhã, ela funciona como técnica de venda e eu posso falar para você por prática diária que sempre auxilia cada vez mais no processo de venda, porque as pessoas não querem correr o risco de ficar sem. Porque vai que o discurso que você está fazendo para ela não aceita e não entra, lá atrás ela volta e fala com você e você vendeu a unidade. Ela vai se sentir mal. E é um outro ponto, ninguém gosta de se sentir idiota, ninguém gosta de se sentir incoerente, ninguém gosta de sentir que perdeu essa oportunidade porque não foi com o restante das pessoas, ou seja, não escolheu, aí um outro item que tem ali, que é a prova social, não escolheu o que as outras pessoas estavam escolhendo e ela acabou sendo excluída, que aí é um outro gatilho que nós vamos falar aqui mais à frente, entendeu? Então, acredite sim na técnica de escassez, use sempre que possível a escassez. Se você está dentro de uma estrutura comercial, numa empresa, faça a adesão a esse processo, não fique com dúvida, não vou usar isso que não funciona, funciona, só que funciona mais quando você acredita. Eu gosto sempre de falar o seguinte, o vendedor, o corretor que não acredita em determinado produto não vende. Então assim, se você não acredita em determinado produto, você nem devia estar na empresa que você está, ou na central de venda que você está, ou vendendo o produto que você está vendendo.
Fica a dica. O terceiro item é a autoridade. O que é a autoridade? Por exemplo, se você está na rua, uma pessoa uniformizada, aparentemente como um policial te para, ou estica a mão no carro, você vai parar. E de repente, a hora que você para e presta atenção, não era um uniforme de policial, era um gari com uma uniforme diferente, cinza, mas você achou que era um policial, você irá parar. Porque na dúvida, você parou porque o mecanismo de autoridade, esse cara está uniformizado ali. A mesma coisa iria acontecer se você tivesse uma pessoa vestida de enfermeira na rua também. Aquela pessoa, se ela esticasse uma mão, do nada você ia achar estranho, mas você ia parar porque ela está uniformizada. Quando a pessoa que você está atendendo percebe que o produto que você está ofertando, ele está sendo chancelado por alguém que tem autoridade, ele se coloca num nível de conhecimento inferior e coloca outra pessoa no nível superior, e por isso ele prefere estar em conjunto com essa pessoa, porque ele entende que essa pessoa ela é mais capacitada, tem mais acesso e com certeza avaliou melhor o produto do que ela e não quer correr o risco de fazer uma escolha errada, então opta por escolher porque determinada pessoa já chancelou. Antigamente, esses mecanismos de autoridades, eles eram mais simplistas, ao ponto de influenciar muito mais pessoas. Você já deve ter visto várias campanhas de empreendimentos, ou produtos em geral, que tinham aí os atores globais, aqueles atores famosos. Você percebeu que isso diminuiu um pouco, né? Mas ainda funciona. Porque depende da notoriedade, ou seja, da autoridade com representação de valor para as pessoas que aquela pessoa foi construindo. Uma pessoa que, por exemplo, ela criou uma imagem muito forte, por exemplo, na área de gastronomia, ela pode ser associada com outras marcas porque ela vai trazer essa autoridade, esse respeito de quem conhece determinado produto. Então, quando você consegue usar a autoridade como técnica de venda, você começa a converter mais. E como é que você usa isso no processo de venda dentro da sua loja ou dentro do seu stand? Autoridade de pessoas mais bem posicionadas na sua cidade. Não precisa ser um ator famoso, não precisa ser um arquiteto famoso, pode ser uma pessoa que tenha certo nível de credibilidade e influência, que as pessoas querem estar perto ou querem acessar ou respeitam. Então, olha, a dona Antônia esteve aqui na loja e comprou essa bolsa. Ela falou muito bem disso, ela gostou disso aqui. E pensando aqui, ela até mesmo orientou que quando pessoas com essa característica viessem, eu mostrasse essa bolsa, porque essa bolsa representava muito esse tipo de pessoa. Então você cria um discurso onde as pessoas vão estar vindo lá e vão estar vendo que aquele produto tem um valor maior ainda do que eles imaginavam. Agora tome cuidado, não crie autoridade inexistente, porque a pessoa que está no seu stand ou está na sua loja, ela pode conhecer a pessoa que está falando, ela vai acessar e pode ser que ela seja confrontada e ela não tem determinado produto ou não chancela a sua marca, mas você pode estar usando isso. E essa autoridade pode ser até mesmo o dono da sua empresa, pode ser uma outra pessoa de um outro segmento, não tem problema, mas ele tem que ter um nível de expressividade e influência de posição social naquela comunidade ao ponto de fazer diferença para quem está escolhendo o produto. Item 4, prova social. Prova social, você já deve ter ouvido falar, é quando muitas pessoas estão escolhendo determinado produto. A prova social é a coisa mais simples, é entre dois restaurantes, a sua cabeça ela vai decidir estar mais em conjunto com aquelas pessoas que escolheram aquele determinado restaurante, porque tem muitas pessoas dentro daquele restaurante, ou estar naquele outro restaurante sozinho. A cada 10 pessoas, 7 devem escolher o ambiente que tem mais gente. Por quê? Porque é o efeito manada, né? E principalmente é um gatilho social que evita a exclusão. Quando você não escolhe o que está todo mundo escolhendo, que é natural. Aí você vai falar assim, eu não gosto de escolher o que está todo mundo escolhendo. Mas o problema é que muito que você está me falando acontece subconscientemente. Tá? Muitas vezes você vai chancelar que aquele restaurante é bom porque você está vendo que tem muita gente falando bem, que tem muita gente consumindo naquele local e você vai querer ir para lá. E muitas vezes você nem vai dar a oportunidade ou nem vai conhecer determinado restaurante porque exatamente essa prova social está influenciando você diretamente. Então lembra que eu falei lá no começo sobre grupos? Então quando você vai em direção a determinado grupo de pessoas, que é o efeito manada aqui da prova social, você começa a escolher muito pelo medo também, pelo medo de ser excluído. Porque quando lá
lá na floresta, nós, quanto animais, éramos isolados. Lembra a história do patinho feio, que ele estava lá e não se sentia parte? E quando ele sai para lá, ele se sente sozinho, se sente triste. Ninguém quer sentir triste, isolado, sozinho. O sentimento da rejeição é algo muito forte. Eu acredito que ele deve ser o segundo pior sentimento do que o sentimento da morte, da perda, é o da rejeição, é você se sentir rejeitado. Então, quando você não escolhe determinado item, é como se você estivesse indo contra todo mundo. E pior, se você está escolhendo algo que no final das contas você está errado, é como se você tivesse sido rejeitado. Então, quem gosta muito de venda sabe usar muito bem o contexto da prova social. Mas, doutor, olha, eu sei que o senhor não é todo mundo, eu sei que não é aqui, mas olha, o Pedro já comprou, o Marco já comprou, o José já comprou. Eu acredito no potencial do senhor, o senhor é um homem muito capaz, o senhor é um homem muito inteligente e por isso eu selecionei tais unidades para o senhor. Por quê? Porque muitas vezes também você tem que usar aqui, nós não vamos falar desse, mas que é da exclusividade para fortalecer o grupo, porque muitas vezes as pessoas querem se sentir especial. E se você generalizar e jogar lá no bolo, ela, mas tá todo mundo comprando. Eu não sou todo mundo. Sua mãe já deve ter falado isso para você. Eu não sou todo mundo. Então você acaba aqui jogando um contra o outro. Então você tem que fortalecer nesse caso a exclusividade desse cara, né? Falar o quanto inteligente ele é, o quanto é capaz, mostrar a prova social ali dentro, se de preferência integrado com a autoridade, né? Ou seja, quem é esse cara que respeita e valoriza? Se você conhecer isso aqui, você precisa conhecer as pessoas que você está atendendo, você tem a capacidade de influenciar ele na escolha e principalmente quando ele percebe que tem muitas pessoas escolhendo determinado produto, porque essa prova social tende a fortalecer ele na entrada. Então, quando ele vê que faz sentido, porque tem muita gente que está comprando, ele não vai avançar porque faz só sentido. Ele vai avançar porque, no fundo, o subconsciente dele não quer estar errado, porque estar errado é exclusão, porque estar errado é ser o idiota, estar errado é morrer sozinho. Então, ele tende, no contexto emocional, lembra? Emoção gera ação, a agir em direção a certos posicionamentos ou certas linhas de consumo, porque ele foi influenciado, teve uma persuasão e ele foi influenciado a tomar a decisão da melhor escolha pelo efeito manada, pela prova social que existe nesse mecanismo. Então, para não correr o risco de ter tomado a decisão errada, ele opta por entrar naquele produto, ele opta por comprar em conjunto com todo mundo, lembrando, sendo exclusivo, sendo personalizado, porque muitas vezes ele não é todo mundo, como de fato não é. E o item 5 aqui, lembrando, gente, aqui são 5 itens, alguns são comuns, outros não são comuns, mas eu não selecionei eles com a ordem de prioridade dentro de PNL para você usar. A gente na PNL tem mais de 30 gatilhos que a gente pode estar utilizando no processo de venda. Eu estou falando de 5 gatilhos aqui que funcionam muito bem associados em conjunto, mas eles podem ainda sofrer a complementação, como eu falei ali, da exclusividade que você pode estar usando para influenciar a pessoa. Eu falei no início com relação à imagem, né, a comunicação não verbal que você pode estar utilizando também, mas eu estou falando aqui de alguns outros complementos que funcionam muito bem, independente desses outros aparatos que você pode estar incorporando também no processo de persuasão e influência nas vendas. E o último item que eu quero falar aqui, que é o item 5, é afinidade. A afinidade, ela tem a ver com eu me identificar com você, ou eu me identificar com aquela autoridade do produto, eu criar essa similaridade. Quando eu tenho afinidade com o produto ou tenho afinidade com você, eu vou tendenciar a ser uma pessoa menos protecionista, porque eu gero confiança. Lembra? Eu já falei isso em outros vídeos. O processo começa da seguinte forma. Primeiro, eu sou apático com você, ou seja, eu não tenho nenhum interesse em você. Então eu tenho que conhecer você para que eu possa ficar simpático. Sim, eu tenho interesse em criar uma conexão com você. Eu me atraio por você por determinados motivos e ainda não sei. Só que conforme eu vou me colocando em direção a você, eu abro a oportunidade de me relacionar e eu fico empático a você. Ou seja, eu fico conectado a você, quero ter um relacionamento com você mais duradouro e aí eu abro o meu laço de confiança. E aí quando eu estou confiante, a gente cumpre um outro mecanismo do processo de venda, que é onde nós já falamos também que as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Então, nesse mecanismo, você atendeu esses itens e você começa a influenciar. E a afinidade está ligado a isso. A afinidade está ligado com essas conexões, aonde você começa a criar uma interação. Por exemplo, muitas vezes, se eu vou conversar
com um fazendeiro, à medida que eu vou conversando com o fazendeiro, eu pego a minha experiência, mesmo que curta, com fazenda, e eu procuro trazer um discurso comum a ele. Então, se ele vai falar de vaca, eu vou falar, eu vou trazer o meu discurso de vaca. Agora, toma cuidado também, porque assim, muitas vezes a gente cria coisas que a gente não sabe falar. E aí você vai mostrar para a pessoa que você está lá que não tem autoridade. Então, assim, se você não conhece determinado assunto, explora a afinidade do outro no contexto de pergunta. Nossa, seu João, eu lembro que na minha infância, meu avô cuidava de vaca assim. Eu sempre tive dúvida disso. Como é que o senhor trata determinada coisa? Então, por quê? Porque você não sabe e você vai dar a oportunidade dele falar, porque você está sendo recíproco e dando o seu tempo para ele também. E ao mesmo tempo você vai estar criando um laço de finalidade onde você demonstrou que você teve uma curta experiência de fazenda e que você tem desejo de andar naquele ambiente, por exemplo. Fala, eu gosto tanto de fazenda, eu lembro tanto do meu avô, mas eu não tenho tanta oportunidade de estar lá. Às vezes você vai receber até um convite desse cliente para que você esteja com ele na fazenda. Ou não, você vai mexer com um cliente que trabalha com aeronaves. Então você já voou, talvez só de avião convencional. E às vezes você pode explorar. Se você não tem uma aeronave, se você não se articula dentro desse ambiente, você vai trazer a sua experiência para esse ambiente e vai falar, rapaz, cara, toda vez que eu tô voando, de repente tem aquele tremelique lá no avião e eu não sei o que está acontecendo, e o cara vai começar a falar e te explicar às vezes o que ele é. Isso se você criou um ambiente aonde essa pessoa começa a ficar empático a você. Então você começa a estabelecer um raio de afinidade, né? um triângulo ali entre você, o produto e ele, porque ele começa entre você a criar uma similaridade ao ponto de olhar para o produto como um produto confiável, porque você está oferecendo para ele e ele confia em você. Agora, se você também é uma pessoa que tem uma retórica muito bem estruturada, você é um construtor e o cara que está lá do outro lado é um construtor, vocês podem ter um diálogo muito próximo e muito afinado sobre aquilo, né? Ao ponto de vocês criarem uma comunicação mais fluida. E assim, é bacana você explorar histórias de vida. Por isso que lembra que eu falei, você dá o ouvido para a pessoa e ouvir mais o seu cliente, ele pode falar de coisas que você vai perceber. Vocês estudaram em escolas no mesmo padrão, você tiveram carros iguais, você tiveram relacionamentos iguais. Quanto mais coisas iguais você tiver ao seu cliente, mais comum você vai ser a ele, mais empático ele vai estar a você e o subconsciente dele vai abrir o coração para absorver o produto que você vai estar oferecendo. Ou seja, ele vai estar muito mais tendenciado a adquirir o produto que você está oferecendo, porque você usou esses 5 mecanismos que eu te expliquei para poder levar ele até o produto. Enfim, esses são 5 mecanismos que você pode usar para persuadir e influenciar o seu cliente. E para a gente concluir esse vídeo aqui, vou te falar uma coisa muito importante, porque foi os 2 itens que eu falei no início lá, né? Primeiro, para você entender o que é persuasão, para a gente falar sobre persuasão, e o segundo ponto, que você precisa entender quem é a persona, quem é a pessoa que você está apresentando. Porque quando você entende isso, você tem a capacidade de influenciar melhor a pessoa que está ali na sua frente, porque você entende o que ela está buscando, o que é importante para ela. Então assim, não entre em nenhum processo de venda aonde você não sabe para quem vai vender. Porque aquilo que você vende para todo mundo, ou seja, para qualquer um, você não tem tanta performance. Não, na verdade é assim, você não tem performance, você tem sorte. Muitas vezes o cliente está ali numa jornada de compra e você tem sorte desse cara entrar no stand e aí é uma venda quente, você vai lá e fecha essa venda. Um lead que estava numa jornada de compra chegou na sua mão e você vai lá e converte a venda. Você pode vender? Pode, mas seja intencional. Vá atrás de entender para quem esse produto, se você é do mercado imobiliário, foi desenhado. Esse produto foi desenhado para que tipo de pessoa? Essas pessoas têm que faixa de idade? Quais rendas essa pessoa tem? Que lugares essa pessoa frequenta? Ela é uma pessoa de classe alta? Ela joga tênis? Ela joga golfe? Ela anda de helicóptero? Que mercado ela vai? Ela vai para farmácia? Ela não vai para farmácia? Ela prioriza uma vida de qualidade, né, de passeios em lazer, de viagens? Você precisa entender para quem é o produto que você está vendendo. Quais são os níveis sociais de relacionamento dessa pessoa? Essa pessoa é de que cultura, né? Se você tentar vender, por exemplo, uma pessoa em São Paulo com as mesmas técnicas que você vende lá em Fortaleza, não vai funcionar. Se você tentar vender em Fortaleza com as mesmas técnicas que eu aplico no Rio Grande do Sul, também não vai funcionar, porque tem o contexto social e cultural, tem a retórica, como eu me comunico, como eu me posiciono. Lá em Fortaleza é de um jeito e em Rio Grande no Sul é de outra forma. Então você precisa entender e se aprofundar
chegar nas pessoas. Entenda, o produto, ele tá ali como meio, ele é uma ferramenta, mas no fim quem consome são pessoas. Você vende para uma pessoa que usa. Então, se você aprofundar o seu estudo e entender o que é valoroso para aquela pessoa, o que agrega na vida daquela pessoa, quais são os objetivos que aquela pessoa tem em ir até você, por que você vai vender aquele produto para aquela pessoa, quais experiências essa pessoa está buscando, né? Você vai perceber que você vai ter um aparato, ou seja, uma caixa de ferramentas muito maior quando você for usar as técnicas de PNL, porque você vai usar as ferramentas certas para a pessoa certa. Eu gosto de falar o seguinte, existe vários jeitos, várias ferramentas certas para ser aplicado para o cliente, mas até as coisas certas, feitas de jeito errado, vão dar errado. Assim como também coisas erradas, feitas do jeito certo, vão dar errado. Então, entenda, existe ferramenta para tudo, mas se você conseguir entender quem é a pessoa que você está atendendo, por que essa pessoa chegou até você, ou por que ela consumiria o seu produto, você vai ter muito mais índice de conversão, muito mais performance, muito mais sucesso na sua venda, se você qualificar ela, definir esse perfil e aplicar a técnica direcionada, personalizada a essa pessoa. Então, essa é a conclusão do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado do que a gente apresentou aqui hoje para vocês. Se você gostou, aqui embaixo, deixa o seu comentário. Fala para mim no vídeo o que você achou mais importante que eu falei aqui. Ficou faltando alguma coisa? O que ficou faltando? Me fala que eu tento desenvolver isso nos próximos vídeos para você. E, mais uma vez, se você gostou, compartilha também para o seu amigo. Fala, ó Marco, ó José, ó Pedro, olha o que o Cleberson falou aqui, talvez seja importante para você ouvir. E você pode também aí curtir o nosso vídeo, então deixa seu like aí, e se você quiser receber o conteúdo sempre que a gente postar, adiciona ali em cima o sininho, né, seguindo o nosso canal, que sempre que eu postar, o YouTube vai estar te avisando aí. Então, agradeço você por ficar comigo até o final, até o próximo vídeo.